Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês no projeto Integrado 2, na execução desse projeto que tem grande importância para a construção do nosso conhecimento, pois ele visa aliar o conhecimento adquirido nas disciplinas do semestre a uma proposta de uma situação da própria prática, podendo aliar assim o conhecimento à prática, sendo um cenário da vida real. Lembrando que a web aula é um plus e visa trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, também é uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado, é o que nós chamamos de momento síncrono ou aula síncrona. Contudo, nós somos alunos de educação à distância, nós atuamos nesta modalidade que visa o quê? A flexibilização do seu estudo, da sua gestão do conhecimento. Então, você pode escolher a melhor hora e o melhor momento, local, para você realizar o seu processo de ensino-aprendizagem. Posto isso, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir e, em caso de dúvidas, vocês poderão enviar via caixa de atendimento. Eu busco responder o mais breve possível. Bom, nós já estamos em plena execução do nosso projeto. né? Lembrando que o projeto ele é uma construção cumulativa, então ele é composto por 3 etapas, sendo que a construção da etapa 1, ela serve de base e suporte teórico para a etapa 2 e que, por sua vez, serve de suporte e base para a etapa 3. Ao final, nós teremos um projeto construído, na sua íntegra, onde nós iremos dispor de todo o conhecimento necessário para realizar. Então, nós vamos agora adentrar na construção da etapa 3, que é a terceira e última etapa. As etapas 1 e 2 foram realizadas, no seu modus operandi. O projeto, como o próprio nome já diz, projeto vem do latim projectum, que é algo lançado à frente. Nada mais é que um documento estruturado com orientações, onde você inicia, você tem um caminho a ser percorrido e ao final nós temos aonde queremos chegar. Na nossa web aula de hoje, o objetivo é dar direcionamento à construção da etapa 3, como eu já disse, é a terceira e última etapa, que trata de contextualizar, conceituar princípios orçamentários, plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Então, quando nós falamos de princípios orçamentários, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando da lei orçamentária anual. São princípios para a sua própria elaboração, somando-se aí as outras peças de planejamento orçamentário, como o Plano Plurianual, que é o PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na nossa etapa 3, nós iremos trazer esse contexto, esse conceito, das peças de planejamento orçamentário e também os princípios orçamentários. O axioma do nosso projeto é o orçamento público, esta importante peça, essa importante lei que é construída a cada ano para execução durante um exercício financeiro, em harmonia com as demais peças de planejamento orçamentário. Bom, com a elaboração da etapa 1 e 2, daremos continuidade à construção da última etapa do projeto. Esta etapa é uma sequência lógica das etapas anteriores, visando o quê? Um corpus teórico e pedagógico de desenvolvimento de competências e habilidades baseadas nas disciplinas do semestre, pois esse projeto se configura no ensaio da vida acadêmica aliado à prática. Então, vamos comprovar tudo aquilo que foi aprendido, numa situação proposta, onde vocês poderão, ali testar todo esse conhecimento aprendido. A etapa 3 não será mais na ferramenta Wiki, como foram a construção das etapas 1 e 2.
mas abrangerá todas as etapas anteriores cumulativamente à etapa 3. Então, as etapas 1 e 2 foram construídas na ferramenta Wiki, que é uma ferramenta de edição de texto que permite que a várias mãos as pessoas possam colaborar com a construção desse texto, né? Contudo, na etapa 3 será diferente. Vocês irão trazer todo o conteúdo do projeto, seja da etapa 1, da etapa 2 e da etapa 3, num arquivo Word, né, contendo capa ali, as normas da ABNT, e irão realizar o upload deste arquivo, né, no ambiente virtual de aprendizagem, lá na página do projeto. A parte final será entregue em arquivo Word ou PDF. Então, tem aqui ali o iconezinho da etapa 3. Vocês clicando neste íconezinho, abrirá uma caixa onde você poderá realizar o upload do arquivo. Nesse sentido, a etapa 3 continuará seguindo alguns critérios já solicitados anteriormente. Ou seja, tem que ser destacado cada trecho com etapa correspondente, seguindo dos nomes dos integrantes que realizaram o projeto. Então, na capa, né, vocês irão colocar o nome dos integrantes que realizaram o projeto. Depois vocês irão dividir, né, cada capítulo do projeto com as suas próprias etapas. Então, vocês vão iniciar ali a etapa 1, colocar todo o conteúdo solicitado na etapa 2, na etapa 1, depois vocês irão colocar a etapa 2, todo o conteúdo solicitado na etapa 2, e por fim, a etapa 3 e todo o conteúdo solicitado na etapa 3. Lembrando que, né, este arquivo ele será realizado via upload, então vocês poderão é, eleger uma única pessoa do grupo para poder fazer esse upload. Eu irei pontuar pelos nomes destacados ou por todos, se for da preferência de vocês. Então vocês aí poderão decidir com os demais integrantes do grupo. Então, ou por um, desde que esteja destacado o nome de todos, ou por todos nos seus próprios links, ok? O que não pode é, né, uma só pessoa fazer este upload e não ter os nomes destacados. Aí eu não terei como saber quem foi que realizou, né, as etapas. Então, para a elaboração da etapa 3, complementando as etapas anteriores, lembrando que será em arquivo Word ou PDF, no próprio link da etapa 3, que é a última etapa, e trará o projeto na sua completude, ou seja, com as etapas anteriores, somando-se a elas a etapa 3, com a realização dos seguintes capítulos. Quais são os capítulos que serão trabalhados e abordados na etapa 3? Princípios orçamentários, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e as considerações finais. Então, quando nós falamos, né, nos princípios orçamentários, nas peças de planejamento orçamentário, tudo isso tem fundamentação legal na própria Constituição Federal, né, que trouxe ali, né, matéria orçamentária aliado, né, a planejamento. Então, antes, né, da Constituição de 1988, não havia muita matéria orçamentária aliada a censo de planejamento. Então, foi um grande marco a Constituição de 88 ter trazido, né, essa matéria. Quando falamos de princípios, né, nós estamos falando do quê? De premissas. Tudo aquilo que vem antes são elementos norteadores da execução de algo. Então, os princípios orçamentários, nós podemos dizer que são premissas a serem observadas na concepção e execução da lei orçamentária. Então, eles irão ali nortear a elaboração desta peça de planejamento, né, que é a lei orçamentária. Só relembrando aqui, o orçamento, ele
aquela lei que estima a receita, né, e fixa a despesa para o período de um exercício financeiro, correspondente a um ano, que se inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Então, visam estabelecer as regras e norteiam a elaboração e avaliação do controle dos orçamentos, objetivando ainda assegurar o cumprimento dos fins a que se propõe o orçamento. Então, os princípios vão elaborar a construção, né, da lei orçamentária anual. Então, vou trazer aqui alguns princípios e explicar cada um deles. Então, nós temos o princípio da unidade. E o princípio da unidade rege que tem que existir apenas um orçamento por exercício financeiro. Então, um orçamento ele vai trazer toda a matéria orçamentária, mas num documento único, por mais que sejam divididas em despesas com elementos e natureza desses elementos, o orçamento ele é uno, ele é uma peça única. Princípio da universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas e despesas, lembrando que as receitas são estimadas e as despesas são fixadas. Para a estimativa da receita, é preciso acompanhar a economia, né, e os orçamentos anteriores, toda a série histórica, para que você possa, né, ter ali uma amplitude de visão de como estimar esta receita. Princípio da uniformidade. Possui como finalidade a comparação dos diversos exercícios financeiros entre os sucessivos mandatos. Então, o princípio da uniformidade, né, diz que o orçamento ele não pode, né, fugir daquilo que foi construído anteriormente, então na sua forma. Então, ele mantém ali um padrão, né, de construção. Ele tem uma configuração própria e né, até mesmo para que você possa comparar um orçamento, né, com o outro. Então, se a cada ano você executa a construção do orçamento de uma determinada maneira, né, você não tem como comparar, porque você não tem uniformidade dessa construção. Princípio da anualidade diz respeito ao período de um ano, ou seja, a cada 12 meses deve-se realizar um novo orçamento. Lembrando que, de acordo com o ciclo orçamentário, a construção do orçamento ela começa num ano para sua execução no ano seguinte. Então, por este motivo, né, o orçamento ele não pode ser uma peça rígida, ele tem que ser uma peça que tenha dispositivos de correção, né, muito devido à instabilidade da economia. Então, nós temos ali os créditos adicionais, que são instrumentos, mecanismos que você pode ou suplementar uma dotação que ficou aquém daquilo que foi, né, previsto, ou vocês poderão criar uma despesa que não foi prevista, ou extraordinariamente, em caso de guerra, comoção interna, né, poder também criar ou suplementar despesas. Princípio da legalidade. Além de ser um princípio orçamentário, o princípio da legalidade também é um princípio da administração pública. Ou seja, ele diz o seguinte na administração pública: ninguém deve deixar de fazer ou fazer nada a não ser que esteja escrito na lei. Então, no princípio orçamentário, este princípio da legalidade, ele versa que todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária anual. Então, não poderá realizar despesa que não esteja ou prevista ou que você possa, né, integrar a um orçamento durante a sua execução orçamentária. Princípio do orçamento bruto. As receitas e despesas devem aparecer no orçamento com o seu valor bruto. Então, toda vez que eu vou fazer a estimativa, né, de uma receita ou uma despesa, não haverão números quebrados, né? Então, eles virão na sua forma bruta. Princípio da programação. Os gastos devem ser especificados para que possa se identificar os objetivos e as metas a serem atingidas. O princípio da programação nada mais é que você dividir, né, em 12 meses
tudo aquilo que vai ser realizado. Por quê? Porque o orçamento, ele traz ali matéria orçamentária e financeira. Então, a receita ela é estimada e a despesa é fixada para o período de um ano. Então, conforme a receita vai adentrando, eu vou executando o meu orçamentário. Eu não consigo executar o meu orçamentário se eu não tiver lastro financeiro, se eu não tiver dinheiro em caixa. Eu não posso estar passando cheque em branco. Então, os gastos devem ser especificados mês a mês e também deverão ser atrelados às metas e objetivos que foram programados, né? Seja no plano plurianual, seja na lei de diretrizes orçamentárias, seja na própria lei orçamentária anual, que são peças harmônicas que não vão de encontro e sim vão ao encontro, né, de si, de toda a matéria orçamentária. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade também é um princípio escrito na administração pública e diz que todo o conteúdo orçamentário deve ser divulgado para conhecimento público. Hoje nós também temos a Lei 139, né, que é a Lei da Transparência, que traz matéria orçamentária e financeira em tempo real, sendo divulgada em sítios dos próprios entes governamentais. Princípio da clareza. O orçamento público deve ser mostrado de forma clara e objetiva para que as pessoas tenham facilidade de compreendê-lo, né? A prerrogativa da construção da lei orçamentária anual é do Poder Executivo. Contudo, este deve enviar ao Poder Legislativo, que é quem vai analisar, propor melhorias, né, e correções, e ao final aprova e autoriza, devolvendo ao Executivo na forma de lei. Então, para que haja facilidade de compreensão, né, o orçamento deve ter uma construção clara e objetiva. E agora eu trouxe as três peças de planejamento orçamentária, né, dispostas ali na Constituição Federal de 88, e ela fala do seguinte: nós temos a primeira peça, né, que é uma peça macro, ela tem um período aí de 4 anos para sua execução. Então, o Plano Plurianual, ou PPA, ele irá estabelecer as diretrizes e os objetivos da administração pública e apresenta os programas governamentais com seus recursos, indicadores e metas para o período de 4 anos. Lembrando que esse período de 4 anos ele é dividido em dois momentos. Os primeiros 3 anos da sua realização, ele se encontra numa gestão, nos 3 anos finais de uma gestão, e o último ano do plano plurianual, ele pega o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja, assim, a quebra de ações. Então, o plano plurianual irá estabelecer para o período de 4 anos objetivos e metas baseados em indicadores para sua execução, né? Seja também na LDO ou na LOA, né? Eles deverão se conversar de forma harmônica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, ela irá explicitar as prioridades, metas e condições da execução do orçamento anual. Então, ele vai trazer o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais e tem a função de nortear, né, a construção da lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Como eu já disse, a lei orçamentária anual, a LOA, ela apresenta os programas que serão executados, suas ações e os recursos, indicadores e metas para um exercício financeiro ou para um ano, que se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Tá? Então, ela traz ali a estimativa da receita e a fixação da despesa. Este é o texto da lei. No fim, nós temos que realizar um capítulo sobre as considerações finais. Agora que já falamos sobre toda a parte conceitual, o aporte teórico, né, das peças de planejamento orçamentário e dos princípios orçamentários, nós vamos, ao final, trazer as considerações finais. E nesse capítulo, você, aluno, irá tecer suas conclusões com referência ao que foi aprendido com esse projeto, né? Se foi de grande importância, de grande valia para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica e enquanto pessoa na sociedade. E para os possíveis leitores desse trabalho e pesquisa que se configura num projeto integrado. Então, nada mais é trazer aquilo que você
aprendeu com toda a construção do projeto e a importância para você. E nós chegamos ao final da nossa web aula. Eu espero que seja de grande valia para vocês. Como eu já disse no início, ela foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. E, em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens no ambiente virtual de aprendizagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima.